O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre racismo estrutural em abordagens policiais. Na semana passada, o Supremo interrompeu esse julgamento, vocês acompanharam aqui ao longo do Band News TV, que analisa o caso de um homem negro que foi preso após sofrer uma abordagem policial motivada pela cor da pele. Em depoimentos, policiais admitiram que a ação só foi realizada por ele ser negro. E eles reconhecem que a suspeita justificou a busca pessoal por conta, então, da tonalidade da pele, né, Diego? Exatamente. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, disse que a abordagem foi ilegal, votou por desconsiderar as provas obtidas. André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli abriram divergência. O placar está 3-1 contra esse habeas corpus. Sobre isso, a gente conversa agora com o advogado Fabiano Machado da Rosa. Doutor, prazer falar contigo mais uma vez. Bom dia. Qual sua expectativa sobre esse julgamento? Qual que é a importância e a relevância dele que está sendo realizado e acompanhado de perto em Brasília? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Diego. Uma grande alegria estar novamente aqui na Band e hoje refletindo sobre um caso extremamente importante e histórico na justiça brasileira. O que nós estamos percebendo, de uma forma geral, nos últimos anos, eu queria te pedir licença para começar por aí, são julgados históricos do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes superiores, como a STJ, esse caso vem do STJ, que com coragem passam a enfrentar um problema que é estrutural no Brasil, que é o problema da discriminação. Seja ela racial, seja ela contra a mulher. No caso, hoje, 8 de março, celebramos o Dia das Mulheres, com indicadores de feminicídio que são assustadores ainda hoje, casos de homofobia. É o judiciário enfrentando mais uma dimensão do racismo no Brasil. Esse caso tem uma importância porque ele enfrenta... Aqui é complicado nós entrarmos no elemento técnico para os nossos telespectadores, mas ele enfrenta um elemento que é fundamental num processo penal, que é a coleta de prova. Você que está nos assistindo agora na Band sabe e imagina que alguém só pode ser condenado se houver uma prova. O processo de coleta de uma prova é fundamental para aquilo que a gente chama no direito de instrução. É como a polícia e o Ministério Público vão instruir o caso que vai ao judiciário para análise do juiz, da juíza, e para uma determinada absolvição ou condenação. Você ter uma coleta de prova exclusivamente baseada por aquilo que se chama de perfilamento racial é você confirmar e aceitar que ainda em 2023, com 35 anos da Constituição de 88, alguém possa ser abordado simplesmente por ser uma pessoa negra, ou por ser uma mulher numa esquina escura, numa noite, ou por ser um trans ou algo do gênero. Esse é o ponto. Esse é o ponto central dessa questão. E tem elementos técnicos profundos, e aí eu deixo que você conduza a nossa reflexão. Doutor Fabiano, quais são os parâmetros colocados pela lei para uma abordagem policial? A lei toca nesse assunto? Há ali um rol taxativo? É uma questão interpretativa? Por isso que chegou no Supremo Tribunal Federal? Flávio, na verdade, a lei penal e a Constituição, em primeiro lugar, nós estamos falando de direitos fundamentais, a proteção da pessoa, da dignidade humana, esse é o ponto central, sempre. Mas a lei penal e as instruções que orientam o trabalho policial no Brasil, sem dúvida nenhuma, fazem orientação quanto a isso. Eu quero pegar a sua pergunta e dar um passo atrás. Justamente por haver um conjunto de orientações, de obrigações da autoridade policial que representa o Estado na abordagem de qualquer cidadão e cidadã, é que nós estamos discutindo exatamente o elemento da nulificação, da declaração de nulidade ou não de uma prova. Se essa prova for nula, todos os atos praticados, toda a instrução posterior, ela é declarada nula. Essa é a decisão do ministro Fachin, que até aqui está sendo voto vencido, mas ele declarou a nulidade da revista e, por conseguinte, a nulidade da prova colhida e, por conseguinte, a nulidade da condenação. Só que tem um elemento de ordem lógica racional. Evidentemente que existe um campo de arbítrio, existe um campo de discricionariedade da abordagem do policial.
que também faz parte, e isso faz parte da atividade policial, da compreensão de risco, da compreensão de um elemento de suspeita de conduta. E é por isso que a tese, hoje defendida, inclusive, a fixação dessa tese, desse julgado no Supremo, que terá repercussão geral, portanto, ela atingirá todo o território nacional, ela prevê que a revista pessoal ela não carece de um mandado judicial por conta do elemento urgência. Você está, a autoridade policial percebe um risco iminente de prática de um crime, de um delito, ela não tem, evidentemente, do ponto de vista lógico, tempo hábil para buscar um mandato judicial, que é o que se busca, por exemplo, para uma busca e apreensão domiciliar. Aqui nós estamos falando de uma revista pessoal. Qual é o elemento? Indo direto à sua pergunta, o elemento é a percepção do risco. E aqui está, na minha opinião, como jurista, o elemento mais complexo dessa tese. Por quê? Porque a percepção do risco, ela, evidentemente, que ela tem que se basear em elementos de ordem objetiva, como o porte de uma arma, o porte de um objeto que, pelo tamanho, pelo volume, aponte para a possibilidade de ser, eventualmente, droga, outro tipo de artefato, a conduta, a forma com que as pessoas estão paradas na frente de um banco, enfim, nós podíamos dar aqui N exemplos. Então, evidentemente, que existe um campo próprio da compreensão de risco feito pela autoridade policial. Mas ela tem que ter, Flávio, critérios objetivos. Ela não pode ser pura e simplesmente, como neste caso foi declarado pela polícia, e eu até anotei aqui, a autoridade policial consignou nos autos. Avistou de longe um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico. E aí a gente tem que refletir, e o seu telespectador, eu convido essa reflexão, sobre o que nós chamamos de vieses inconscientes, sobre o que nós chamamos de estigmatização. O que é um estigma? É você, de uma maneira pouquíssimo técnica, é você, como autoridade policial, compreender que um homem negro numa esquina, ele representa um risco muito maior do que um homem negro, do que um homem branco numa esquina, por exemplo. E aí nós entramos num campo em que abre muito espaço para discricionariedade. E esse é o elemento central desse julgado. Qual o elemento central? Quando nós estamos diante da discricionariedade e longe dos elementos objetivos, nós estamos numa zona de muito risco. A quem? A uma parcela da população brasileira, que sofre, e as pessoas negras que me assistem hoje aqui na Band sabem, sofrem outro tipo de abordagem, um outro tipo de conduta, a partir da cor, a partir da roupa, a partir de elementos que não têm nenhuma objetividade com relação ao elemento potencial de risco criminoso. Tem ligação com relação a um estigma de uma sociedade que nós sabemos que é uma sociedade mergulhada no racismo estrutural. Se não fosse isso, todos os dias nós não veríamos as cenas que nós vemos no Brasil. Pois é, e é claro que essas abordagens são um reflexo da nossa sociedade, né? Quer dizer, não é algo isolado, não é uma ilha, não é um reflexo do que a nossa sociedade construída aí com base num sistema de escravização que não foi concluso, pelo menos não da maneira adequada. A gente está vendo muito isso nos últimos casos, não é? Por exemplo, de trabalhos análogos à escravidão e outros tantos casos de racismo explícito que a gente está vivenciando aqui no nosso país, infelizmente. Doutor, nosso tempo foi curto hoje, mas o tema é importante, então era importante trazê-lo aqui para essa discussão. Muito obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado, Diego. Me permite só dizer uma última coisa. O Supremo já reconheceu que o perfilamento racial é inconstitucional. O que está sendo decidido agora são as circunstâncias. Vamos aguardar o que vem com a esperança de construção de um país mais justo para todas as pessoas. Muito obrigado e um bom dia. Valeu, doutor. Um abraço para o senhor.